Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos o conteúdo chamado texto dramático. O que é o texto dramático? Quem nunca ouviu falar no termo dramático? O que é o drama? Você sabe o que é o drama? Sim? Não? Vem comigo, vamos aprender um pouco mais sobre o que é o texto dramático. Vamos lá. O que é o texto dramático? A gente não pode falar de texto dramático sem antes falar de uma coisa muito importante, o teatro. O que é o teatro? Quem já teve a oportunidade de ir até um teatro ou participar de uma peça teatral ou assistir uma peça teatral. Então, o que é o teatro? Onde ele surgiu? Como é que funciona o teatro? Então, temos aí. O teatro, ele é uma forma de arte antiga com origens na Grécia. É um local onde se vê ou local para se olhar. Na imagem ao lado, esse aí é o primeiro modelo de teatro grego, como ele teve início na Grécia. Então, é o primeiro modelo de teatro, para que vocês possam observar aí, que nós temos um teatro ao céu livre, ao ar livre. Nós temos um formato diferenciado do comum, porém os teatros de hoje em dia já estão mais fechados, mas o grego ele funcionava dessa forma que está aí na imagem. A palavra teatro pode significar tanto o prédio em que se exibem as diferentes formas de arte, como uma delimitada arte. Por exemplo, a arte de representar prosperou em terrenos sagrados da Índia, Egito, Grécia, China e nas igrejas da Idade Média. O modo pelo qual o homem descobriu para revelar os seus sentimentos e o amor e ódio. Sentimentos de amor e ódio. Como assim, professor? Sentimentos de amor e ódio? Então, através do teatro, porque naquele período nem tudo se podia ser dito, falado, né? Então, a forma que encontraram de expressar sentimentos que eram proibidos foi através do teatro, através da arte. A arte trouxe para aquela época o poder de articular, o poder de criticar a política do momento, poder criticar imperadores, reis, rainhas, pessoas da sociedade. Então, através do teatro, através da comédia, através da tragédia, através de todas essas das histórias que nós temos aí hoje no teatro, é que a gente começou a ter essa voz, uma voz oculta, muitas vezes através do riso, porém criticando, porém alfinetando a sociedade daquele período. E tudo isso se deu através dessas peças teatrais, através desse local aí que nós vimos na imagem, que é o salão do teatro, né? Onde tudo acontece, onde toda a magia e encanto acontece dentro de uma história dramática e uma história que muitas vezes pode nos fazer rir, chorar ou apenas saborear aquele momento. Seguimos. Temos aí drama. O que é o drama, né? Vamos estudar texto dramático, então nada mais correto que saibamos o que é o drama. Então o drama nada mais é do que ação. É a ação. Professor, como assim? Drama é ação? Sim, através do teatro, através do drama, a gente consegue fazer o quê? Ação, ter ação dentro do drama. Porque a dramaturgia, o teatro, ele é um texto, o texto dramático, ele é um texto que ele é feito para quê? Para ser ensinado. Então precisa de quê? Ação. Lembra daquela frase que todos nós conhecemos? Luz, câmera, ação. É o momento em que a magia começa, é o momento que a dramaturgia surge e vem ali para a gente trazendo alguma história, algum fato, enfim. Então, já que o drama ele significa ação, o texto dramático ele é um texto criado para ser ensinado no teatro. O que é ensinado? Ser dramatizado, ser interpretado, sentido através de atores, atrizes que vão ensinar esse texto para que as pessoas que estejam ali no teatro assistindo se emocionem ou não, a depender da situação ali em que ocorra aquela história. Então, podemos receber outros nomes como texto teatral, peça ou dramaturgia. Então o texto dramático ele pode receber esses outros nomes. Como vocês estão vendo aí a imagem ao lado, nós temos uma cena típica do teatro, né? O palco com algumas crianças que estão fazendo o quê? Encenando um texto dramático. Professor, e a origem do texto dramático, do drama? A origem do texto dramático, ela vem do século VII a.C., na Grécia. Os primeiros dramas eram tragédias, pois designavam a trajetória
da vida inteira do herói, do nascimento à morte. Como assim? Se a gente for buscar na mitologia grega, nas histórias, né, dos nossos antepassados, nós vamos encontrar muitas histórias de heróis, de cavaleiros que saíram para a batalha, foram defender a sua amada, etc. Então, aí nós vamos ter uma trajetória que às vezes mostra a vida desse cavaleiro, o nascimento, casamento e assim sucessivamente até a sua morte, que normalmente pode acontecer numa tragédia, numa grande batalha, numa grande guerra. Então essa é a magia do drama, essa é a magia do texto dramático. Então traz ali para a gente uma fortes sensações para que a gente consiga interagir de modo o quê? A nos comover, a nos sensibilizar de algum modo ao fazer a leitura de um texto dramático, principalmente quando ele é encenado. Vamos lá, temos aí: professor, e quem escreve o texto teatral? Quem é que escreve? Temos aí: ao seu autor dá-se o nome de dramaturgo. O pai do teatro grego foi Sófocles, um dos mais importantes dramaturgos de tragédia ao lado de Esquilo, que é outro grande autor, e Eurípides, dentre aqueles cujo trabalho sobreviveu ao tempo. Suas peças retratam personagens nobres e da realeza. Suas principais obras são Édipo Rei e Antígona. Temos aí ao lado algumas imagens de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, para que vocês consigam perceber mais ou menos quem são essas pessoas, quem foram essas pessoas, né, dentre essa história do teatro, dentro desses textos. E aqui nós temos duas obras bem famosas, que são estudadas bastante. As duas são de Sófocles, que é o Édipo Rei, que é muito famoso. Eu aconselho vocês pesquisarem na internet. Tem alguns resumos na internet que ajudam você a entender basicamente a história. Vocês podem encontrar alguns PDFs da história completa para vocês fazerem a leitura e perceberem a riqueza de detalhes nessas histórias e como o teatro se transformou do início até os dias atuais. Formas do gênero dramático. Quais são as formas do gênero dramático? Então, a primeira delas é que o texto ele pode ser escrito em prosa ou em verso, falado, cantado, coreografado ou gestualizado. Ou seja, o texto dramático ele tem diversas formas de ele ser ensinado. Próxima forma que nós temos aí é que os gêneros dramáticos são os clássicos, né? A tragédia, a comédia, a tragicomédia que nós temos ali. Além da comédia, nós temos a tragédia, os dois juntos, unidos. Então nós temos aí os modernos também, como a música, o diálogo, o monólogo, e os mais populares, como o alto, a farsa, o teatro de fantoches e o mambembe, que é uma outra forma que nós temos aí de texto dramático. Agora, quais são os elementos do drama? No drama, quais são os elementos? Temos o primeiro deles aí, que é a ação. Dentro desses elementos, a ação, como é que ela funciona? O que é a ação? A ação é o fato que vai ser representado no drama. A ação é considerada e representada, isto é, num dado momento, os atores ou personagens, eles agem perante os espectadores, dando vida ao texto. Próximo que nós temos aí são os personagens. Os personagens eles são reduzidos em número necessário. Deles a gente depende do quê? Da ação, porque não há narrador. Ou seja, no texto dramático nós não temos um narrador. Nós temos ali os personagens encenando aquele texto, dando vida àquele texto através da ação, através do drama. Então nós vamos ter os personagens encenando um texto que está escrito. E muitas características que nós vamos ver aqui ainda hoje é que tem pormenores escritos no texto que a gente não, o ator ele não vai falar, né? Mas ele vai fazer, ele vai cometer a ação. Por isso o texto dramático, por isso que o drama ele é o quê? Uma ação, porque o ator ele vai colocar em prática aquilo que está escrito, porém não vai transparecer para quem está assistindo. Então, outro elemento que nós temos é o tempo, né? O tempo ele é curto normalmente, tal como a ação. Ele requer um desenrolar dessa história, pode acontecer tanto no presente como no futuro, e a ação ela é apresentada estando a decorrer do momento ou da representação, ou seja, pode acontecer tanto no momento ali, exato, que está acontecendo a encenação, como a representação. Então as duas formas elas estão ali ligadas dentro do tempo. Pessoal, eu sei que até aqui foram muitas informações,
Então vamos fazer um combinado? Vamos beber uma água, esticar o corpo, relaxar um pouco e no vídeo a seguir a gente dá continuidade a este conteúdo, tudo bem? Então no nosso próximo vídeo nós vamos estudar aí quais são os elementos do drama. Vamos ver quais elementos que o drama tem, vamos ver um de cada vez separadamente e entender como funciona cada elemento. Então beba uma água, respire e até a próxima aula.